Olá, gente! Vamos começar então e terminar, né, a unidade 2. Nós vamos começar a segunda parte da unidade 2 aqui, geometria espacial, que nós falamos sobre os prismas nas últimas videoaulas e essa semana nós vamos falar sobre as pirâmides, que não são questões muito recorrentes, né? Mas é bom que a gente relembra alguns conceitos, principalmente de triângulos, né? Teorema de Pitágoras, triângulos equiláteros, e a gente vai diferenciar então como é que a gente acha a área lateral e volume das pirâmides em comparação com os prismas que nós já estudamos. Bom, então aqui relembrando algum dos conceitos, tá, gente? Então o que a gente vai chamar de apótema da pirâmide dessa vez aqui? Deixa eu só dar um zoom aqui. Apótema da pirâmide. Então vamos olhar pelo desenhinho aqui, ó. É o que ele chama de altura desse triângulo que está formando a lateral da pirâmide. Então quando ele falar em apótema da pirâmide, é isso aqui que ele está falando. O L aqui que ele vai indicar é como aresta lateral. Então a aresta lateral vai ser o quê? A medida do lado da figura que forma a base. E o raio do círculo circunscrito, a base da pirâmide, aqui até nós não temos nenhum exemplo, né? Mas então ele chama ele de R maiúsculo. Bom, vamos falar um pouco então sobre a pirâmide quadrangular regular. Como nós já tínhamos falado lá do prisma, quando a gente fala quadrangular é porque a base é um quadrado. Muito bem, então aquela figura que tem os quatro lados iguais. Ela vai ser regular porque todos os triângulos que formam as laterais são iguais, tá? Não quer dizer que os lados deles sejam iguais. Quer dizer que os quatro que formam as laterais são iguais. Tá? Então, como que a gente calcula a área da base? Lado ao quadrado, né? Porque é um quadrado. A área lateral vai ser o quê? 4 vezes base vezes altura. Aqui no caso, então, a base vai ser a aresta lateral ali, a aresta da base, vezes a apótema da pirâmide, que é a altura, né, do triângulo, dividido por 2. A área total, então, vai ser a soma da área lateral com a área da base. E o volume, gente, lembra lá dos prismas que era a área da base vezes a altura? A única diferença da pirâmide vai ser o quê? É a área da base vezes a altura, só que agora é dividido por 3. Então, é 1/3 do volume do que se eu tivesse, por exemplo, um prisma quadrangular, tá? Com a mesma medida de base ali e mesma altura. Então, sempre que a gente for calcular o volume da pirâmide, é dividido por 3. Vamos ao exemplo 10, então. Uma pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 6. Eu vou botar o desenho aqui para a gente ir completando. A aresta da base mede 6, então aqui mede 6, né? Aqui mede 6, aqui mede 6. É um quadrado. E a altura da pirâmide mede 4. Então, essa parte aqui de dentro mede 4. Calcule a área lateral. A área lateral. A área total. E o volume. Tá? Então, para a área lateral, gente, o que eu vou precisar? É 4 vezes base vezes altura. Do quê? Do triângulo que está formando a lateral aí. Tá? Eu só vou fazer um desenhinho aqui para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Ele não está dizendo, pelo contrário, ele não está dizendo que esses triângulos são equiláteros. Ele só disse que a aresta ali da base mede 6. E o que nos falta então para a área lateral? Se eu tenho a base, falta a altura para eu fazer 4 vezes base vezes altura dividido por 2, né? Então, como é que eu vou achar a altura? Então, por isso que eu fiz até o desenho, quer dizer, né? Copiei o desenho já com essa apótema da pirâmide aqui, que é isso que vai nos importar aqui para descobrir quanto é que é a altura, tá? E aí, quando eu fecho com a altura da pirâmide, o que acontece? Aparece um triângulo retângulo, tá? De cateto 4, né? O outro cateto, gente, obrigatoriamente vai ser metade da aresta da base. Então, quanto que vai ser o outro cateto? 3. E o que nos interessa aqui seria a altura ou a apótema da pirâmide. Bom, quem lembra, sempre que eu tenho um triângulo retângulo de catetos 4 e 3, a hipotenusa sempre vai ser isso aí, tá? Mas quem não lembra, vamos fazer então aqui o teorema de Pitágoras, que é h ao quadrado, então seria o h que a gente quer ali, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado,
h ao quadrado é 16 mais 9, h ao quadrado é igual a 25, raiz de 25 é 5, muito bem, tá? Então, essa apótema aqui, né, da pirâmide vale 5. Então, o que que eu tenho para achar a área lateral? A base e a altura. Então, vamos lá. A área lateral é 4 vezes base vezes altura daquele triângulo ali que forma a lateral, dividido por 2. 4 vezes a base é 6, a altura nós acabamos de achar é 5, dividido por 2. Então, aqui vai dar 2 vezes 30, vai dar 60 centímetros quadrados. Botou centímetros? Eu fico botando aqui as unidades e nem é. Tá certo. Bom, agora ele quer a área total. O que falta para a área total? Então, a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Quem que é a base para nós? É o quadrado de lado 6. Então, a área da base é lado ao quadrado, ou seja, a área da base é 6 ao quadrado, que é 36 centímetros quadrados. Então, a nossa área total que está sendo procurada é a área lateral mais a área da base. No nosso caso, a área lateral é 60 e a área da base é 36. Então, a nossa área total é 96 centímetros quadrados. E o volume que eu disse para vocês, gente? Então, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Quem é a nossa área da base? Tá aqui, achamos 36. Quem que é a altura da pirâmide? Olha lá, ó, já foi dado no problema, é 4. Dividido por 3. Então, vai ficar 36 dividido por 3, 36 vezes 4, fiz aqui primeiro, deu 144, dividido por 3. Então, o nosso volume ficou 48 centímetros cúbicos, tá? Então, essa aqui é o exemplo 10. Desculpa a bagunça aí, gente. Vamos para o exemplo 11, então, que nos diz assim: determine o volume de uma pirâmide quadrangular regular, cuja altura mede 8. Tá? Então, vamos para o meu desenhinho aqui. Então, a altura da pirâmide mede 8, então aquela parte lá de dentro mede 8. E a aresta lateral mede 10. Tá? Então, gente, na verdade aqui eu vou meio que desmentir a apostila, né? Porque o ladinho ali, que a gente chama, é a aresta da base, né? Que nem lá no prisma. E a aresta lateral que ele tá falando aqui é outra coisa. A aresta lateral é essa medida aqui, ó. É a medida que une os triângulos, tá? Então, a aresta lateral, por isso que eu fiz esse desenho aqui para fazer questão de mostrar para vocês. A aresta lateral é esse ladinho do triângulo que forma a lateral aí da nossa pirâmide quadrangular. Então, aqui vale 10, tá? Então, o que que a gente pode pensar? O que que ele está pedindo? Volume. Então, para o volume, eu preciso da área da base, da altura eu já tenho. Para a área da base, eu preciso da medida da lateral da base, né? Para fazer lado ao quadrado. Então, o que que eu vou olhar aqui? Eu vou tentar olhar aquele triângulo formado ali pelo a aresta lateral, que é 10, o 8, que é a altura, forma um triângulo retângulo, e lá dentro, o que que vai ser isso aqui, ó? Vai ser metade da diagonal do nosso quadrado. Então, aquela medida que eu vou achar fazendo o teorema de Pitágoras, tá? Mas vamos lá. 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, vai ser 100 igual a 64 mais x ao quadrado. 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 36 igual a x ao quadrado. Ou seja, x igual a raiz de 36, que é 6. Então, eu achei que aquele pedacinho lá é 6. Só que eu quero o lado, né? Então, eu tenho 6 e 6, eu tenho 12 de diagonal, tá? Então, deixa eu fazer um outro triângulo aqui para mostrar para vocês o que que eu tô tentando calcular. Eu tô tentando fazer
achar o lado do nosso quadrado, para a gente achar a área da base, sabendo que a diagonal é 6 mais 6 é 12. Ou seja, outro triângulo retângulo aqui que eu tô formando, tá? Então, o que que eu tô tentando achar aqui, né? Fazendo o teorema de Pitágoras, que 12 ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, tá? Ou eu posso aplicar direto naquela fórmula da diagonal, tá, gente? Quem lembra melhor, a diagonal é lado raiz de 2, tá? Então, aqui vai dar 144 igual a 2 lado ao quadrado. Ou seja, 144 dividido por 2 é igual a lado ao quadrado. Ou lado ao quadrado é igual a 72. E decompondo o 72, vamos lá. Vai dar por 2 que dá 36, por 2 que dá 18, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, o nosso lado vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Corta os que estão ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 3 do lado de fora, 6. E raiz de 2 do lado de dentro, centímetros. Tá? Então, achei o lado. O que nos falta agora? Nada. Eu quero a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 2. O que é a área da base? A área da base não é lado ao quadrado? Lado ao quadrado já tá aqui, tá, gente? Eu só achei o lado ali pra gente completar. Mas lado ao quadrado é 72, tá? Então, eu sei que a área da base é 72 centímetros quadrados. Então, já dá pra gente substituir lá. Qual que é a altura da pirâmide? 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 72 vezes 4, 192 centímetros cúbicos. Era isso que a gente estava procurando, tá? Então, cuidado com a aresta lateral e a aresta da base.